Eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de textos para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre no local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades para casas, exercícios, devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tá bom? Daremos continuidade então à nossa disciplina de produção de textos. Tenham em mão o livro, o caderno e a bolsinha de lápis. Nunca deixem as atividades acumularem. Acho que esse é um grande problema, né? Porque vocês acabam se perdendo um pouco. Sempre façam todas as atividades da videoaula assim que terminarem de assistir, para que depois vocês fiquem livres para as outras matérias e para as próximas aulas de produção de texto, tá bom? Então, peguem o livro. Hoje iremos continuar na unidade 4, vamos falar no capítulo 2, já que as atividades da última aula, né, os para casas, eram as produções textuais e atividades que não tem como corrigir, porque eram pessoais, né? Vocês falariam a opinião de vocês, não tem como a gente corrigir aqui na videoaula. Então, eu gostaria somente de pedir para que vocês me enviassem as produções textuais de vocês, que eu tenho pedido nas aulas, para que eu possa, né, checar como está o andamento da escrita de vocês, para que eu possa entender como está a participação de vocês, tá bom? Então, não se esqueçam de me enviar todos essas ilustrações, essas produções relâmpagos que o livro propõe, tá bom? Assim como as produções de texto lá no caderno de produções de texto, tá bom? Então, vamos lá. Hoje iniciaremos o capítulo 2, que fala sobre tiras e tirinhas, tá? Ainda na unidade 4, vamos ver as páginas 112 a 115 e depois vamos fazer mais alguns exercícios. Vamos lá? Bom, o capítulo 2 fala de tira ou tirinha, então vamos ler o ponto de partida. Primeiro passo. Existem muitas histórias sobre o bicho-papão, e elas variam muito, dependendo dos lugares e das regiões do Brasil. Você já ouviu alguma história do bicho-papão? Qual? Ainda se lembra dela? Para você, o que é um bicho-papão? O que ele faz? Leia essa tirinha. Então, continuando, né, a falar sobre as histórias de assustar, né, fazendo esse link, nós vamos falar nessa história sobre o bicho-papão, que é, na verdade, um bicho imaginário que está aí na população, né? E, na verdade, é bem divertido ler as histórias sobre este ser. Vamos ver? Nós temos, então, 3 quadrinhos. No primeiro, temos um fantasma ou algo assim, né? Saindo ali do armário. E está escrito, bicho-papão. Na segunda, este bicho entra embaixo da cama, né? A criança grita, o pai chega bem desesperado também e embaixo está escrito, garoto assustado. Então, o pai e a criança começam a procurar e nada de encontrar. E então a legenda é, pai acordado. Vamos lá, Marta Oliveira, que é a artista que criou essa tirinha, logo daqui a pouco nós vamos falar mais dessa tirinha, nasceu em Assis, São Paulo, em 1960. Trabalha com arte desde a infância, envolvida com cenários teatrais, festivais de música e cinema amador, entre outros. Durante sua adolescência, atuou como atriz e cenógrafa e cursou 2 faculdades, Arquitetura e Urbanismo e Belas Artes. Como integrante do grupo de artistas intitulado Charandu, publicou por mais de 2 anos a tirinha Charada Charandu, no jornal Folha de São Paulo. Para saber mais sobre sua vida e obra, acesse o blog Marta Oliveira Blog Arte. Então, nós temos aqui, né, essa tirinha que se chama Charandu, é da Marta Oliveira, foi publicada na Folha de São Paulo. Observem que essa tirinha, ela não tem balões de fala. Onde nós temos as falas são nessas legendas que ficam aí abaixo dos quadrinhos, nos mostrando o que está acontecendo. É quase como uma placa nos informando o que houve naquela tirinha. Bicho-papão, garoto assustado, pai acordado. Tá bom? Vamos então fazer essa atividade juntos, tá? Atividade sobre essa tirinha. 1. Consulte a fonte da tira e a biografia da autora e responda. Charandu é o nome de quê? Como nós lemos agora, né? Charandu é o nome de um grupo de artistas do qual a autora fazia parte. E quem é a autora da tirinha? A autora da tirinha é Marta Oliveira,
que é aquela moça ali da foto, né? E aí logo abaixo nós temos este box e vamos ver o que o nosso texto, né, o que o nosso livro diz sobre tiras e tirinhas. Tira ou tirinha é uma história em quadrinhos que costuma apresentar 3 ou 4 quadros apenas, né? A história em quadrinho, que vocês já conhecem bem, ela possui normalmente mais quadros, ela é um pouco mais longa. Então a tira ou a tirinha utiliza normalmente 3 ou 4 quadros. E aí justifica o nome de tirinha, né? Porque é apenas uma das tiras da história em quadrinhos. Número 2. As tirinhas empregam palavras e imagens. Nelas, as legendas servem para identificar os personagens, a situação vivida por eles, o cenário, marcar o tempo, etc. As legendas costumam vir em um box, isto é, num retângulo acima ou abaixo do desenho. Quais são as legendas dessa tira e qual é a função delas? Então, as legendas são aquelas que a gente viu, né? Bicho-papão, garoto assustado e pai acordado. E nesse caso, elas auxiliam o leitor a compreender o sentido da tira, né? Que identifica os personagens que estão nela e ao mesmo tempo também nos mostra o que está acontecendo. Então, quando a gente fala bicho-papão, né, é para mostrar pra gente que aquele ser que está aparecendo ali é o bicho-papão. No segundo, garoto assustado, na verdade é mais como uma constatação da realidade, porque a gente já consegue perceber que aquele garoto está assustado. E o pai acordado, na verdade, é uma brincadeira, né? Porque o bicho-papão não estava ali, talvez, né, pelo que podemos perceber, talvez até pudesse ser uma imaginação daquele garoto, e o pai, cansado de trabalhar, acabou acordando para ajudar o filho. Letra B. Se não houvesse legendas, seria possível interpretar a tirinha? Essa é uma resposta pessoal de vocês, né? Se vocês acham que sim ou se vocês acham que não, mas também precisam justificar por que vocês acham. A minha sugestão para vocês é que nós conseguiríamos interpretar a tirinha, mas talvez não da maneira como interpretamos, né? É como dissemos aqui sobre a legenda do garoto assustado, pai acordado. Talvez nós não tivéssemos entendido que a autora queria mostrar pra gente que o pai acordou à toa, né? Porque o bicho não estava ali, o bicho-papão não estava no quarto. Talvez nós somente entendêssemos que o bicho-papão foi embora, ou então que ele não existiu, ou várias outras interpretações. Então, no meu ponto de vista, a gente conseguiria sim interpretar a tirinha, mas talvez não com tantos detalhes como no momento com as legendas. Número 3. Pelas imagens, você pode identificar os personagens? Quem são os personagens da tirinha Charandu? Nós temos aí nessa tirinha 3 personagens. O bicho-papão, um garoto que estava dormindo e o pai do garoto. Como você ficou sabendo? Pelas legendas e pelas imagens, né? Essa é a maneira que a gente descobre. Não só pela imagem, onde observamos, né, essas pessoas ali interagindo, mas também pelas legendas que mostram bicho-papão, garoto e pai, né? 4. Onde e quando se passam as cenas? Justifique a sua resposta. As cenas acontecem à noite, então esse é o quando, e acontece no quarto do menino, que é o onde. Então, onde? No quarto do menino. Quando? À noite. E aí, para justificar a resposta, o quarto está escuro, tanto o pai quanto o menino estão de pijama e gorro de dormir. Então, é noite. 5. Além da legenda, o que mostra que o garoto está assustado? A imagem do segundo quadro, né, a expressão de medo, os olhos arregalados, os braços abertos, a boca aberta, os cabelos bem arrepiados. Então, aqui entra naquela história que a gente viu, né? A legenda ajuda a gente a interpretar essa tirinha, mas sem ela a gente também entenderia várias coisas. E o segundo quadrinho é a prova disso. A gente percebe claramente que aquele garoto está assustado, mesmo se não estivesse escrito na legenda. E número 6. Qual seria o desfecho dessa história? O pai do garoto acordou e foi socorrer o menino, mas não encontrou nenhum bicho-papão. O menino pode ter apenas sonhado ou ter tido um pesadelo com essa situação, né? Então, nós temos aí várias maneiras de interpretar. Ele pode ter sonhado com aquilo, né? E aí ter imaginado que estava acordado, ou ter tido apenas um pesadelo. Então, ele acordou gritando, né?
o pai dele ouviu, foi até lá socorrê-lo e na verdade não tinha nada. Então o pai acordou para socorrer o filho, mas quando não encontrou o bicho-papão, por vários prováveis motivos. Por ele não estar lá, por o menino ter sonhado com aquela história, né? E agora vamos falar da produção Relâmpago, descobrindo nomes de seres imaginários. Como vimos, há muitos seres imaginários que podem causar medo. Fantasmas, bichos-papões, bruxas e outros nem tanto, como fadas, duendes, sereias. Descubra o nome de seres imaginários a seguir, organizando as letras que estão nos quadros. Se vocês quiserem pausar para tentar descobrir quais são estes seres imaginários, eu acho bem legal, né? Tá? Vocês podem pausar, fazer essa atividade e depois voltar só para correção, tá bom? Então, nesse primeiro, nós temos A-M-S-A-T-N-A-F. E a palavra é fantasma. Fantasma que aparece bastante, né? Os fantasmas aparecem bastante nas histórias de assustar. No segundo, nós temos I-S-A-C, que é aí um personagem do folclore brasileiro, que é o Saci Pererê, que as pessoas tendem a achar que ele é bonzinho, né? Que ele é um personagem muito tranquilo, mas na verdade ele é um pouquinho, né, divertido, num lado mais estranho, porque ele é um menino levado, então ele esconde as coisas, ele aparece de uma maneira bem diferente que pode sim causar um espanto. No terceiro nós temos D-A-A-F, então nós temos uma fada. Fadas também aparecem muito nesse tipo de histórias. Depois nós temos o O-I-L-B-O-M-S-E-M, que é o lobisomem. O lobisomem também aparece bastante nas histórias de assustar. E aí temos o I-E-S-A-R-E, que são as sereias, né? As sereias originais não se parecem com a Ariel da Pequena Sereia, elas são um pouquinho mais assustadoras. Nós temos também o X-A-U-B-R, que é a bruxa, que é um personagem que aparece muito nessas histórias, em contos de fadas e em vários outros tipos de história. Nós temos também o B-I-O-H-C, hífen, P-A-P-O-An, que na verdade é o que a gente acabou de falar, né? Que é o bicho-papão. Acabamos de ler aí uma tirinha sobre ele. Nós temos o O-N-G-M-O, que são os gnomos, que são um tipo de duende. Eles são bem trapalhões, eles escondem as coisas das pessoas nas histórias, né? Nós temos também o G-O-O-R, que desembaralhando se torna ogro. São os personagens grandes, bem feios, verdes, bem estranhos e que são bastante difíceis de lidar. E o último nós temos também outro personagem do nosso folclore, que é a mula sem cabeça, que também já é bem assustadora por si só, né? E a atividade é escolher um desses seres, desenhá-lo numa folha avulsa. Então, vocês vão escolher um desses seres, qual que vocês acham mais interessante, ou que vocês mais gostam, fazer um desenho, tirar uma fotografia e mandar aqui para o colégio, tá? Não se esqueçam, porque eu quero muito receber esse desenho de vocês. E agora vamos ler juntos o segundo passo. As crianças só têm medo de seres invisíveis ou imaginários? O que mais pode causar medo nas crianças? Leia a tira da personagem Chiquinha, de Miguel Paiva. Mãe, a televisão só fala de violência, o jornal só fala de violência. Tô ficando com muito medo, mãe. Fica não, filha. Mamãe te protege, eu estou aqui para isso. E se aparecer uma barata? Chamamos o papai, ele tá aqui para isso. Então, nós temos aí uma pessoa, né, conversando com a mãe, falando que está com medo da realidade. Olhem só, né? As pessoas não têm medo, as crianças não têm medo só de seres invisíveis, imaginários, que eles leram em histórias. Às vezes, a própria realidade também dá um pouquinho de medo. Então, a mãe diz que vai protegê-la, mas a menina sabe que a mãe tem medo de barata. Então, ela pergunta, mas e se aparece uma barata? E aí a mãe fala, eu chamo seu pai, então, para ele dar um jeito na situação. O Miguel Paiva nasceu no Rio de Janeiro em 1950. É cartunista, diretor de arte, escritor, autor de teatro, ilustrador, publicitário, roteirista, jornalista e comentarista de televisão. Começou a desenhar e a escrever suas histórias em quadrinhos aos 16 anos, para o jornal dos Esportes.
Publicou inúmeros livros, tanto no Brasil quanto no exterior. Viveu na Itália de 1974 a 1980, criando e publicando seus personagens. De volta ao Brasil, morou em São Paulo por 9 anos. Voltou ao Rio de Janeiro em 1992, onde vive até hoje. E é o criador de personagens famosos como a Chiquinha e Radical Chic. Para saber mais, acesse tracodesign.arte.br. Bom, eu quero que vocês façam para casa, que é fazer o desenho dos seres imaginários. Qualquer um deles, vocês podem escolher um daqueles seres, fazer uma ilustração, tirar a fotografia e mandar para mim. E vocês também vão fazer a página 116, 117 e 118, que são aí referentes a esta tirinha e a este texto sobre o autor Miguel Paiva, tá bom? Então, façam essas atividades aqui. Vocês vão responder quais personagens participam da história, né? Essa história aqui do segundo passo. Descrever os que os personagens estão fazendo, ler as falas da Chiquinha nos primeiros balões para responder as questões, ler a pergunta também para responder essas questões e marcar corretamente, completar as frases com as palavras que estão aí no quadro, né? Que são violência, barata, ser, imaginário, fato, coisa e bicho-papão. Vocês também vão fazer ler, né, o ponto de chegada e planejar a produção textual de vocês, fazer o rascunho, revisar e fazer o texto final lá no caderno de produções, tá bom? Na próxima aula, nós vamos corrigir todos os exercícios e eu vou expor aqui para os colegas os desenhos de vocês dos seres imaginários, tá bom? Então, não se esqueçam de me enviar as fotografias para que eu possa colocá-las aqui. Então, façam o desenho, tirem a fotografia e façam os exercícios de 116 a 118, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.